3 estratégias para você conseguir desenvolver a compreensão leitora dos seus filhos. Como trabalhar isso na prática. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu já cheguei aqui com tudo, animadíssima para nossa aula, porque hoje eu vou te mostrar estratégias para você ajudar o seu filho nesse processo que é tão fundamental. Eu falo que esse processo, ele realmente é a base, ele é o alicerce da vida acadêmica dos nossos filhos. Boa noite, vamos chegando. Quem tá animada para nossa aula de hoje, já fala aqui nos comentários. As minhas alunas PDL, minhas alunas FGP já chegaram. Conta aqui pra mim quem é novata, quem tá chegando agora, já conta aqui pra mim. Vamos chegando. Boa noite, André, Fabi, minha aluna, Pati, boa noite, Eveline, vamos chegando, Graziele. Então, bora! Leide é novata, seja bem-vinda, Leide. Vamos juntas, conta comigo. Já pega esse aviãozinho aqui e manda pelo menos para 3 contatos que você tem aí no Instagram. Vamos entregar essa live aqui para mais pessoas. E bora falar sobre compreensão leitora. Por que muitas vezes a criança lê, mas não consegue entender aquilo que ela tá lendo? Caí de paraquedas aqui. Seja bem-vinda, Naili. Hoje nós vamos falar sobre 3 estratégias para ajudar a criança na leitura, tá? Hoje nós vamos falar sobre compreensão leitora, mas eu quero começar essa aula aqui hoje para falar o seguinte, na verdade, para te fazer uma pergunta. E eu quero que vocês hoje participem aqui comigo, combinado? Você acredita que talento é algo suficiente para o sucesso de qualquer pessoa? Você acredita que talento é suficiente para que o seu filho seja muito bem sucedido? Para que o seu filho dê certo na vida? Para que ele consiga conquistar alguma coisa que você almeja? Enfim, alguma posição? Você acha que só talento é o suficiente? A gente sabe que existem pessoas que são talentosas, não é? Tem pessoas que nascem, parece, com aquele dom. E às vezes eu escuto esse tipo de mensagem, não só em relação aos estudos, mas em relação à vida. Parece que a pessoa nasceu com aquele talento. Vamos ver aqui o que vocês pensam sobre isso. Imaginei um Neymar. O cara parece que nasceu com um talento, mas existem outros jogadores que não tem tanto talento, mas tem alguns pontos que o favorece, né? Tem alguns pontos que conseguem favorecer. Então, o que a gente tem que entender? Que só talento não é o suficiente. Às vezes, hoje, você olha para o seu filho ou para sua filha e você percebe, poxa, eles não têm tanto talento. Às vezes, eles não têm tanta habilidade com algum conteúdo escolar, né? Com alguma coisa. Mas o que de fato fica... O que de fato vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos não é só o talento. Não é o talento. Talvez ele não tenha nenhum talento. Mas se ele tiver persistência, força de vontade, dedicação, disciplina, a pessoa consegue alcançar o que ele quiser na vida. Porque de fato não existe impossível. Ele só precisa treinar mais. Tem pessoas que nascem com talento pro futebol? Eu acredito que sim. Tem menino que parece que já nasce com aquele dom. Eu acredito que sim. Mas aquela criança que não nasceu com esse talento pode ser desenvolvido. Se tiver disciplina, se tiver esforço, se tiver dedicação, se tiver tudo isso. E isso serve para tudo. Talvez você perceba que o seu filho hoje tem alguma dificuldade específica, por exemplo, no português, para escrever, ou seu filho não tem habilidades para escrever, para produzir textos. Parece que tem gente que já nasce com esse dom de escrever, que consegue uma facilidade.
Mas o seu filho não precisa de talento. Ele precisa de esforço, direcionamento, dedicação, empenho, determinação para conseguir o que ele quiser na vida. E são esses princípios que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. São esses valores que nós precisamos passar para os nossos filhos, porque de fato o talento passa. O jogador de futebol joga, chega uma certa idade, ele para. E aí, o que valeu o talento? Por um tempo. Mas a disciplina, o esforço, a perseverança, o padrão comportamental fica. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Nós precisamos começar a olhar para isso. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Qual é o padrão comportamental? Qual é o padrão mental que está sendo implantado nos seus filhos diariamente? Qual é? Qual é o padrão? Qual é o padrão? Já parou para pensar nisso? Hoje eu recebi uma mensagem, eu achei ela até interessante. Uma seguidora mandou uma mensagem falando assim: nossa, eu acho tão bonitinho os seus filhos, eles acordam para estudar e eles já ficam tão arrumadinhos. Se fosse aqui na minha casa, minha filha com certeza ficaria de pijama. Os meus filhos estudam em casa. Para quem não sabe, eu faço homeschooling com os meus filhos. E todos os dias eles acordam, tomam banho, trocam de roupa, arrumam a cama e se preparam para estudar. Todos os dias. E eles literalmente se arrumam. Literalmente eles se arrumam. Quer dizer que eles se arrumam para ir para festa? Não, gente, eles se arrumam para ficar em casa. E se eles tiverem que sair, eles já estão prontos, porque literalmente eles se arrumam. Por que eu ensinei os meus filhos desde cedo que eles precisam acordar e tirar o pijama e se arrumar? Porque tudo que fazemos repetidamente se torna um hábito. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, se você hoje quer desenvolver bons hábitos no seu filho, nos seus filhos, você precisa começar a pensar nisso. Porque tudo que você fizer repetidamente vai desenvolver um padrão. E é esse padrão que vai mudar a vida acadêmica do seu filho. E o futuro, literalmente, do seu filho. Porque da mesma forma que ele faz uma coisa, ele vai fazer todas as outras. Então, se ele estuda de qualquer jeito, se ele não tem compromisso com o estudo, se ele não tem dedicação, acredite, tudo que ele for fazer, ele vai fazer desse jeito. Olha aí a Fabi, ó. Aqui também, acorda, toma banho, toma café e depois aula, todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre a compreensão leitora. Priscila, o que tem a ver com o que você está falando? Tudo. Porque para que a criança desenvolva essa compreensão leitora, isso vai exigir da criança esforço. Porque são etapas. E eu vou ensinar para você quais são essas etapas. Eu vou mostrar na prática aqui. E você vai entender que mais do que talento, os seus filhos vão precisar de disciplina, de esforço, de dedicação, de empenho para que eles possam evoluir na vida acadêmica. E é isso que nós precisamos inculcar na vida dos nossos filhos. Sabe quando você automatiza alguma coisa? Vamos pensar aqui em dirigir, tá? Quando você tira a carteira, aquilo não está automatizado. Pelo menos para mim não estava. Ninguém podia se mexer dentro do carro, eu ficava super tensa, eu não atendia uma ligação, eu não mexia no som, eu não fazia absolutamente nada a não ser segurar no volante, olhar pra frente e ficar prestando atenção pra entender a hora que eu tinha que passar a marcha, olhar pro lado, lembrar da seta, lembrar daquele tanto de coisa. Não era automatizado pra mim. Então isso me consumia esforços. Isso me consumia energia. Se me pedissem para ler uma placa ou com um telefone, alguma coisa, eu não conseguia. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Ninguém podia se mexer dentro do carro. Por quê? Porque aquilo não estava automatizado. Quando a criança automatiza o momento do estudo, quando a criança automatiza a leitura, isso não consome esforços.
tudo fica muito mais fácil. E existe uma forma para você mudar a história aí na sua casa em relação à leitura. Você precisa colocar os seus filhos para conseguir ler pelo menos 20 minutos por dia. Priscila, já tentei, não consigo 20 minutos por dia. Tudo bem, você consegue 10 minutos por dia? Depois 15 minutos por dia? De forma crescente? Ótimo, é isso que você precisa. Fazer todos os dias a mesma coisa, no mesmo horário, para que isso possa se automatizar. Quem tava na live de ontem, conta aqui pra mim. Quem tava na live de ontem, que eu falei sobre a decodificação? Quem tava na live de ontem, que eu falei sobre a decodificação? Essa é a primeira habilidade que a criança precisa desenvolver. Inclusive, eu falei que o fato da criança ler mais não necessariamente vai garantir que essa criança vai ler melhor, certo? Por que eu falei isso? Porque se essa criança não consegue decodificar as palavras, se essa criança não tem domínio de letra e som dessa relação, esse domínio fonológico, ela não vai conseguir ler. Obviamente, ela não vai conseguir compreender. Percebe que é um processo? E nós precisamos entender essa etapa. Então, eu vou mostrar agora qual é a etapa, qual é o passo a passo. Mas entenda que se você não mudar a sua atitude em relação ao estudo do seu filho, as chances são que você não vai ter resultado. Porque não tem jeito de continuar agindo da mesma forma e querer resultados diferentes. Se o que você está fazendo hoje está trazendo para você um resultado que você não está satisfeita, você precisa começar a mudar. A mudança faz parte da nossa vida. Nós precisamos estar prontas para mudar. E isso vai fazer a diferença, certo? Então, como automatizar essa leitura dos nossos filhos? Vamos pro quadro? Tá todo mundo preparado? E aí vamos fazer o seguinte. Vocês vão mandando as perguntas para mim e aí eu vou respondendo. Combinado? Mudança de atitude. Nós precisamos focar em desenvolver bons hábitos nos nossos filhos. Desenvolver hábitos é algo fácil? Não, não é. Por isso que começamos com o simples. Não é assim no processo do aprendizado das crianças? Começamos com o simples e vamos avançando de forma gradativa? Para o desenvolvimento dos hábitos, funciona exatamente da mesma forma. Eu não consigo desenvolver um hábito complexo logo de início. Eu preciso começar com coisas simples. E a nossa atitude vai colaborar para que a gente consiga concretizar aquilo que a gente precisa. Por exemplo, organizar o momento de estudo. Eu já tenho tudo anotado, o horário que eles vão estudar. Se você não faz homeschooling, seu filho vai para a escola de manhã e ele chega à tarde, você já precisa ter claro o que ele vai fazer após o almoço. Quanto tempo ele vai estudar? Quanto tempo ele vai ler? O que ele vai ler? Olha aí, Maju, manter a rotina desses hábitos é ainda mais difícil. Sim, não é fácil. Mas tem uma coisa maravilhosa. No momento que você consegue permanecer nesses hábitos por alguns dias, 21 dias, né? Falam que em 21 dias você consegue desenvolver um hábito simples. Isso vai ficando cada vez mais fácil. Dirigir, quando você terminou de tirar a carteira, não é fácil. Você acabou de tirar sua carteira, mas não é fácil. Mas à medida que você vai fazendo, isso vai ficando natural, ao ponto de você conseguir dirigir cantando, dançando, fazendo de tudo. Por quê? Porque é algo natural.
Aquilo ali ficou automatizado. E aí o segredo está em determine o horário. 10 minutos de leitura todo dia, isso é possível? Eu tenho certeza que é. Todos os dias após o almoço vocês marcam 10 minutos de leitura. O ideal seria 20 minutos? Sim, mas pode começar com 10. Contanto que você faça isso todos os dias. Que você possa inculcar no seu filho o hábito de ler todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso precisa acontecer todos os dias. No início vai ser difícil. No início você não vai querer. Às vezes o seu filho não vai querer. Às vezes vai estar tudo uma confusão. Mas à medida que você se esforçar e você tiver disciplina, você vai conseguir ter bons resultados. É decisão. Não é sobre motivação, é sobre compromisso. Você precisa ter um compromisso. Por quê? Porque os nossos filhos, eles não têm força de vontade suficiente para conseguir manter esse hábito no início. Então você precisa ser essa mola propulsora que vai empurrar o seu filho. Você precisa ser aquela estaca que vai segurar o seu filho até que ele consiga se fortalecer e se manter de pé sozinho. Não é fácil mesmo, mas é totalmente possível. Só que se você não conseguir definir o horário, já deixar o texto, o livro, o material que você vai utilizar separado. Já deixa tudo. Por que você tem que deixar separado? Porque cada vez que você precisa tomar uma decisão, isso consome muita energia. Imagine se todos os dias, ao abrir os meus olhos, eu fosse pensar: deixa eu ver, o que os meus filhos vão estudar hoje? Deixa eu ver, qual conteúdo que eu vou entregar para eles hoje? Qual material que eles vão usar hoje? Imagina, isso ia me consumir. Isso ia acabar comigo. Então isso já tá tudo anotado, eu nem penso, eu já acordo, já tá tudo pronto. Eles já sabem o que precisa fazer. Por quê? Porque eles fazem isso há vários anos, todos os dias no mesmo horário. Todos os dias no mesmo horário. Todos os dias no mesmo horário. Eles terminam o almoço, eles sabem que tem a leitura. Antes de dormir, eles sabem que tem a hora da leitura. É natural. Então, comece com algo simples. Então, você que está aqui participando dessa aula, anota aí. O que você pode fazer hoje para mudar um hábito na sua casa? O que hoje você já consegue fazer? Um hábito, uma coisa simples que você já começa a implementar amanhã com os seus filhos. Você consegue colocar 10 minutos de leitura junto com os seus filhos todos os dias? Anota isso e começa a fazer. Eu te garanto que você vai ter excelentes resultados. Excelentes resultados. Certo? Vamos entender então agora essa estrutura? Como que a gente pode fazer para desenvolver a compreensão leitora? Presta atenção. A compreensão leitora, ela não está ligada somente na habilidade de ler. Como assim, Priscila? Sabe por quê? Porque para que uma criança ou para que uma pessoa consiga compreender aquilo que ela está lendo, ela precisa desenvolver algumas outras habilidades. Uma, a gente já trabalhou ontem, na verdade nós trabalhamos duas, que foi a decodificação e a compreensão. Decodificação e a velocidade, certo? Sem decodificação não existe a possibilidade de ter compreensão. Isso aí é um ponto tá definido. Não tem como. Mas o fato da criança conseguir ler, conseguir decodificar as palavras de forma adequada e conseguir ler muito bem, não vai garantir a compreensão. Por quê? Porque envolve outros fatores. Quais são esses fatores? Vocabulário. Quando uma criança está lendo uma palavra, ela precisa conseguir traduzir, decodificar aquela palavra e transformar essa palavra em um significado. É um amontoado de letrinhas,
É um monte de sílabas que se unem, formam uma palavra e essa palavra, ela tem um significado, ok? Então, se eu tenho uma palavra e eu mudo uma única letra, provavelmente eu vou mudar completamente o significado dessa palavra, certo? Se eu falo pata, pata, e se eu troco o P pelo T ou o P pelo L, lata, eu formo outra palavra com outro significado. Então, para que a criança consiga desenvolver essa habilidade de compreensão leitora, ela vai precisar ter um vocabulário rico. E isso é construído aos poucos. A criança vai começar a fazer leituras de textos que são mais simples, textos rimados, poemas, textos repetitivos. Isso tudo contribui. Com isso, a criança ela vai tendo mais contato, com mais vocabulário. E isso vai proporcionar para essa criança esse aumento de vocabulário. E aí sim, quanto mais a criança lê, melhor ela vai ficar, porque ela vai ter a oportunidade de ampliar esse vocabulário. Qual é o nosso objetivo? Fazer com que a criança automatize essa leitura. Ela precisa automatizar a leitura. Ela precisa ler de memória. Sabe aquela bate o olho e você já consegue ler? É isso. Porque aí o esforço que era destinado para decodificação fica todo voltado para compreensão. Uma criança que se esforça muito para ler é uma criança que não vai ter a capacidade de compreender de uma forma real. Pode ser que ela compreenda de uma outra forma. Pode ser que essa compreensão fique comprometida. Por quê? Porque ela está tendo que dividir esforços. Ela não automatizou essa leitura. E nós precisamos automatizar essa leitura. Como? Oferecendo para a criança um rico vocabulário. Acesso a um vocabulário. Quanto mais, melhor. Quanto mais repetitivo, melhor. Significa que eu preciso fazer todos os dias a mesma coisa? Claro que não. Mas você precisa oferecer para a criança vocabulário em situações diferentes. Mas isso precisa acontecer diariamente. Então hoje eu vou oferecer com um livro que eu estou trabalhando, poema. Aí amanhã eu vou oferecer o acesso ao vocabulário utilizando ali o caderno de ditados, por exemplo. Trabalhando um outro texto. De diversas formas, mas sempre oferecendo a oportunidade para que ela tenha acesso a um rico vocabulário, tá? Então, bora. Tendo entendido tudo isso, vamos para o quadro. Deixa eu apagar uma luz aqui, senão dá muita sombra. Olha, apaguei certinho hoje. Então, bora. Então, vamos lá. Como que podemos realizar esse processamento automático? Então, para que a criança chegue à fluência, tá? Eu preciso que essa criança consiga desenvolver Vou pegar uma outra caneta aqui, gente. Se eu não fizer colorido, eu não consigo. Vamos lá. Eu preciso que essa criança desenvolva a precisão. O que é a precisão? O que é? Vamos pensar aqui junto comigo. O que é essa precisão? É a habilidade de reconhecer ou decodificar as palavras de uma forma correta. Então, vou colocar aqui, ó. Automática, tá? Automática. Opa, automática, tá? De uma forma correta. Aqui, ó. De uma forma correta, tá? E tudo isso aqui tem a ver com o quê? Com a decodificação, tá bom? É isso. Eu preciso, para que a criança chegue aqui na compreensão, tá? Ela precisa já ter desenvolvido essa habilidade de decodificação. Então, o quê?
O que pode me ajudar? Vamos pensar aqui, ó. Vamos desenrolar isso aqui comigo, ó. O que pode me ajudar? O que contribui para que essa criança consiga decodificar de uma forma automática? Ler repetidamente. Não vai caber aqui não, mas é isso. Ler repetidamente. Quanto mais eu coloco essa criança para ler, melhor vai ser. Outro ponto. Armazenar. Vou colocar só a memória, gente, porque não vai caber aqui. Deixa eu colocar só na memória. Memória. Eu preciso que essa criança comece a armazenar na memória as palavras que ela está estudando. Outra coisa. O reconhecimento automático, tá? Esse reconhecimento automático. Então, eu preciso desenvolver nessa criança isso aqui, essas 3 habilidades. Ela precisa começar a ler repetidamente, ela precisa desenvolver a habilidade de memorizar a grafia dessas palavras, desse vocabulário, e ela precisa de um reconhecimento automático. Se eu coloco aqui, por exemplo, cavalo, e a criança, ela não consegue, cafalo, cafamo, sei lá, ela começa a ler, ela tem dificuldade para ler, ela troca as vogais, ela troca as consoantes, ela não conseguiu automatizar isso. Obviamente que ela não vai conseguir entender, por exemplo, o cavalo é bonito, ela não vai conseguir prestar atenção na essência da frase, no sentido da frase, ela não vai conseguir compreender aquilo que ela está lendo. Por quê? Porque toda a energia dela está voltada para conseguir decodificar os grafemas e fonemas que estão presentes aqui para conseguir formar uma palavra. O fato dessa criança se deparar todos os dias e ler um vocabulário, ler cavalo, ler numa história, ler, o que faz? Ela vai automatizar esse vocabulário. Quando ela for ler essa palavra, esse vocabulário já está na memória. E aí eu tenho um reconhecimento automático. É exatamente isso que a gente faz aqui, ó. Eu mostrei ontem, né? Aqui, ó. Eu trabalho aqui o colar de Carolina. Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu achar aqui. Aqui, eu trabalho com o colar de Carolina. Antes de ir pro texto, se essa criança tem dificuldade para ler o poema, ela não automatizou isso, eu vou trabalhar com as listas de palavras. Eu vou pedir para que ela leia o vocabulário do poema, para que ela possa colocar essas palavras no banco, memorizar a grafia. Priscila, mas como assim a criança ela memoriza? Sim, você pode pegar uma palavra de trás para frente, você pode pegar palavras com letras diferentes, você consegue memorizar. É uma leitura, como é que a gente pode falar? Na memória mesmo, tá? Então, você vai estudar o vocabulário da criança, lista de palavras, depois você vai passar para as frases. Quando a criança vier para o poema, isso tudo já está muito internalizado. Essa leitura repetitiva, essa exposição automatiza esse reconhecimento. E isso ajuda a criança a não ter que colocar um esforço enorme na decodificação, sobrando ali, né, a energia para que ela se concentre na compreensão, tá? Então, isso é muito importante para a criança. Oferecer para a criança essa oportunidade. Então, vamos lá. Ler as palavras repetidamente, tá? Então, essa leitura repetitiva vai ajudar a criança nesse processo, tá? Agora, tem um ponto bem interessante, que é o seguinte. Você pode trabalhar com poemas, com textos rimados, tudo isso para que a criança consiga automatizar essa leitura. Então, primeiro nós vamos trabalhar a precisão, depois a velocidade. Não foi isso que a gente aprendeu ontem? Ó, eu identifico qual é a dificuldade que a criança tem.
Qual é a sílaba que ela não tem domínio? Trabalho com isso, para que ela tenha precisão. Agora eu começo a treinar, tanto com sílabas, hoje eu até trouxe aqui o caderno digitado, ou com listas de palavras. Então, se essa criança está começando agora, eu não posso trabalhar com palavras complexas. Então, eu vou procurar um nível de palavra fácil. Por quê? Sempre vamos começar do fácil para o complexo, do mais simples para o complexo. Então, eu vou trabalhar com lista de palavras que tenham sílabas simples. À medida que a criança vai ganhando o domínio da simples, eu vou aumentando o nível de complexidade. O que a gente precisa entender? Que quanto mais a criança tem dificuldade na precisão, mais dificuldade a criança vai ter na compreensão. Isso é um fato, tá? Quanto mais dificuldade na precisão, menos habilidade, menos condições ela vai ter para compreensão. Então, não adianta exigir de uma criança que não tem precisão, não adianta exigir de uma criança que não tem essa habilidade desenvolvida, compreensão. Ela não consegue ler um enunciado e entender o que está sendo falado ali. Ah, tá no 5º ano, mas não sabe ler. Então, ela não vai conseguir. E aí, isso vai gerando um problema imenso. Porque o menino tá no 5º ano, tem dificuldade na leitura, não consegue compreender absolutamente nada. Ele não vai bem em nenhum conteúdo. Ele não vai bem em matemática, ele não vai bem em história, ele não vai bem em nada. Por quê? Porque ele não consegue entender o que está sendo pedido no enunciado. Porque ele não tem o mínimo necessário, que é a precisão. Ele não tem a habilidade de conseguir decodificar, tá? Então, isso precisa ser resolvido. Não é, vou encaminhar, ai, meu Deus, vou dar remédio. Não, resolve isso aqui, ó. Resolve isso aqui. Você vai ver como essa criança avança. Não dá para fazer duas coisas difíceis ao mesmo tempo. Então, você trabalha com esse problema. Priscila, mas se ele ficar atrasado? Atrasado ele já tá. Então, trabalha isso com ele para que ele tenha condições, para que ele tenha capacidade. Porque aí, depois que resolveu isso, você coloca essa criança para ler todos os dias 10 minutos. Ele vai desenvolver a habilidade. Mas sem a decodificação, ele não consegue, tá? Então, precisão, velocidade. E aí, a gente chega num ponto que é importantíssimo para a compreensão, que é a prosódia, tá? O que é a bendita da prosódia? Conta aqui pra mim. Alguém sabe? Fala aqui pra mim enquanto eu bebo água. Conta aqui pra mim. O que é a prosódia? Alguém sabe? Olha só. Quando uma pessoa lê com prosódia é a habilidade de ler com expressão apropriada, com ritmo, com entonação, tá? Imagine só se eu estivesse aqui hoje dando aula para você e eu falasse desse jeito. Oi, gente. Hoje na live nós vamos falar sobre 3 habilidades para trabalhar a fluência, compreensão. Hoje eu vou mostrar que é muito importante. Imagine só você 1 hora me ouvindo falar desse jeito. Ia ser muito ruim, ou não? Ia ficar muito difícil para entender o que eu tô falando. Por quê? Porque a prosódia é essa capacidade de conseguir movimentar a nossa fala, conseguir elevar o tom, diminuir o tom, ter essa melodia enquanto a gente fala. Tudo isso contribui para que a criança consiga compreender aquilo que ela está lendo. Então, se eu estou lendo um texto com o meu filho, com a minha filha, e aí vai chegar uma parte que está um suspense, a leitura vai ser diferente, né? Então, aqui, eu vou pegar até esse aqui, que os meus filhos amam esse texto. Então, olha só, eu vou ler aqui o coelho, o hortelão e a raposa, sem entonação.
O coelho gostava muito de couves da horta de seu vizinho. Todos os dias ia lá e comia até fartar-se. Um dia o hortelão armou um laço pendurado no pau. O ladrãozinho caiu nele e ficou preso. Não tem entonação. Agora olha a diferença. O coelho, o hortelão e a raposa. O coelho gostava muito de comer da horta de seu vizinho. Todos os dias ia lá e comia até fartar-se. Um dia, o hortelão armou um laço pendurado num pau. O ladrãozinho caiu nele e ficou preso. Perceba, à medida que você vai lendo com entonação, com uma prosódia adequada, parece que a criança está entrando dentro da história. Parece que você está lá dentro da história. Pelo menos assim, eu já consigo imaginar o coelho lá preso no pau. Eu já consigo imaginar tudo que estava acontecendo na história. Por quê? Devido à entonação que eu coloco na leitura. Tudo isso contribui para que a criança consiga compreender o que está sendo tratado aqui no texto. Se a criança lê as palavras por ler, porque é isso, a criança que não tem essa habilidade da prosódia, ela vai lendo palavras como se fosse simplesmente palavras. Ela não consegue reunir isso aqui e ter uma ideia. Ela não consegue entender ali o sentido do texto. Então, como que a gente desenvolve a prosódia, que é a habilidade necessária para a compreensão? Então, olha só. Compreensão. Ok? Então, para que a criança desenvolva compreensão? Ela vai precisar de uma coisa que eu já falei aqui. Vocabulário. Certo? Ela precisa ter vocabulário. Isso a criança adquire como? Com o tempo. Antes do vocabulário, ela precisa ter a decodificação, ela precisa ter a precisão. Vou até colocar aqui, porque sem isso não tem como nem avançar, tá bom? Então ela precisa ter precisão, o vocabulário, e ela precisa ter essa prosódia. Como que a criança desenvolve a prosódia? Precisão. Como é que a criança desenvolve? Treino. Vai lá, coloca a criança, identifica qual é a dificuldade e trabalha nela. Pronto. Velocidade. Coloca a criança para ler as sílabas misturadas, depois coloca a criança para ler palavras simples e vai aumentando de forma gradativa. Quanto tempo, Priscila? Todos os dias. Você vai colocar a criança para ler as sílabas, para ela automatizar essa leitura, vai colocar ela para ler palavras todos os dias. Quanto tempo, Priscila? 5 minutos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pode repetir? Pode, todos os dias. Até você ver que ela automatizou isso aqui. Pode marcar tempo, inclusive, para ver se ela está avançando ou não. Ler corretamente. Não é ficar inventando e falando tudo embolado, não. Ler, tá? É isso. É persistência. É todos os dias fazendo isso. E a prosódia? Como que a gente desenvolve na criança? Modelo. A prosódia, ela tem a ver com a entonação. E ela tem a ver também, a entonação, vamos colocar aqui, ó. Esse modelo, a criança aprende a entonação. Se eu leio esse texto para minha filha de 8 anos, tá? Vou ler esse texto aqui para minha filha de 8 anos. O coelho, o hortelão e a raposa. O coelho gostava muito de couves da horta de seu vizinho. Todos os dias ia lá e comia até fartar-se. Agora eu peço para minha filha ler. Aí ela vai ler. O coelho gostava... Você vai perceber que a criança, ela vai ler na sua entonação. Por quê? Porque a criança, ela vai seguir um modelo. Ela vai seguir um modelo. Agora, se você ler assim, por exemplo, o coelho gostava muito de couves, a criança vai ler desse jeito. Então, no início, quanto mais você conseguir exagerar na articulação das palavras, mais a criança vai entender o que significa essa questão da entonação. Ela precisa entrar. Então, era você que comia as minhas couves, seu malandro. Eu não vou ler. Então, era você que comia as minhas couves, seu malandro. Espera aí, eu volto já.
Não. Então, era você que comia as minhas couves, seu malandro. Espere aí, eu volto já. Isso faz a criança entender aquilo que está sendo lido. Então, a prosódia, a criança desenvolve por modelo, ela aprende essa questão da entonação. Mas aí tem um outro detalhe. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que, gente, é impossível não amar a gramática. Olha só. Padrões da acentuação tônica. Como assim, Priscila? Sim. Se a criança não sabe o que é uma acentuação tônica, ela vai ter dificuldade para entender o sentido das palavras. Consequentemente, isso vai atrapalhar na compreensão. Ela vai ler mal, não vai entender o que se refere, porque ela está lendo errado. E aí entra o conteúdo da gramática, que a gente não vai entrar hoje aqui. Mas entra a habilidade da criança conseguir identificar a sílaba tônica, a vogal tônica, tudo isso dentro de uma palavra. Se eu escrevo aqui, por exemplo, para você, maio é diferente de maiô, certo? Baba é diferente de babá, não é? Ó, sábia, sabia, sabiá. Olha só, são palavras que têm a mesma grafia, a mesma letra, mas têm sentidos completamente diferentes. Se eu falo numa frase, num texto, numa história, e aí eu saí com a minha mãe para comprar um maiô, para comprar um maio. Aí a criança fala, comprar um maio? Que maio? O que é isso, maio? A criança ela vai ter dificuldade na pronúncia, ela vai ter dificuldade na compreensão. Por quê? Porque ela não tem acesso a esse vocabulário e ela não tem acesso às regras da gramática. Tá tudo ligado. Se a criança não tiver a oportunidade, né, de ter acesso a um conteúdo que esteja de fato todo redondinho, organizado, ela não vai conseguir avançar. Então, quando eu trabalho aqui, por exemplo, deixa eu tirar esse copo aqui, porque ele tá quase caindo. Deixa eu tirar esse material aqui. Eu trouxe até a sílaba tônica, não vai dar tempo de mostrar. Então, quando eu tô introduzindo o conteúdo da gramática com a criança, eu tô trabalhando aqui, por exemplo, com um caderno de poesia, que é um material que eu vou trabalhar fluência, eu vou trabalhar memória, então eu vou trabalhar recitação, caligrafia, ortografia, vocabulário, as regras da gramática. Eu preciso, para que a criança consiga ler adequadamente, eu preciso ensinar para essa criança o que é sílaba tônica. Ó, medico, médico. É diferente. Essa criança ela vai precisar entender isso. Por quê? Porque tudo isso vai contribuir para que a leitura dela melhore cada vez mais, para que essa entonação melhore cada vez mais. E aí, como você pode trabalhar essa questão da leitura? Vamos voltar aqui. É tudo. Ó, tem o texto. Deixa eu conseguir abrir isso aqui, senão eu vou sujar meu... Ai, quase caiu tudo. Tem o texto. Coelho, o hortelão e a raposa. É o texto preferido dos meus filhos. Eles amam essa história. Se deixar, eles querem que eu conte todo dia. Tem um estudo do vocabulário. Banco de palavras. O que eu preciso? Que essa criança leia o banco de palavras. Que essas palavras fiquem automatizadas para elas. O fato da criança ler as palavras repetidamente, isso vai ajudar a criança na leitura e na ortografia. Tudo isso contribui. É óbvio que, não vou entrar nisso hoje, mas quando a criança chega ao ponto de automatizar a leitura, então imagine aí um menino de 11 anos, 10 anos, que tem uma leitura automatizada.
você vai precisar fazer um trabalho de ortografia específico com ele. Por quê? Porque ele já não coloca tanta atenção na hora que ele tá lendo a palavra. E aí não fica automatizado. Aí, por ficar automatizado, ele não foca tanto na ortografia. E aí precisa ser trabalhado separadamente. A Paula, eu li essa história e ria sem parar. Gente, essa história, ela é muito legal. Ela é muito legal. Eu também. Eu acho. Os meus filhos amam. É a preferida deles. Então, assim, como que você vai trabalhar essa entonação? Aí eu vou dar 2 dicas pra gente fechar. Ó, você vai ler para sua filha, para o seu filho. Vocês podem fazer uma leitura juntos. Então, você vai ler junto com ele. Então, obviamente que a criança vai dando aquela, né? Mas isso ele já tá aprendendo esse modelo. O coelho, o hortelão e a raposa. Você pode ler um pedaço, ele lê outro pedaço. É uma possibilidade. Você lê a primeira até o ponto final, ele lê até o próximo ponto final, uma outra possibilidade. Qual outra forma que eu utilizo aqui em casa com a minha filha? Eu leio primeiro para ela entender a entonação, depois ela lê para ela repetir essa entonação. E aí, tinha alguém perguntando o que é a leitura guiada. É exatamente essa habilidade de corrigir a criança. Então, se a minha filha, se essa criança lê assim, ó, o coelho gostava muito de couves da horta do seu vizinho. Perceba, ele não leu nenhuma palavra errada. Não trocou nenhuma letra. Então, leu bem em relação à precisão. Mas em relação à velocidade prosódia, não foi boa. Cuidado com essa questão da velocidade. O objetivo não é fazer a criança ler mais rápido. O objetivo é fazer a criança ler melhor. Quando a criança lê melhor, ela consegue ler numa velocidade adequada. O coelho gostava muito de couves da horta do seu vizinho. Todos os dias ia lá e comia até fartar-se. Um dia o hortelão armou um laço pendurado no pau. O ladrãozinho caiu nele e ficou preso. O hortelão chegou ao seu coelho e disse: isso é uma boa leitura? Pronunciei todas as palavras de forma adequada. Li com uma velocidade impressionante. Se eu for fazer o cálculo, eu tô incrível. Não. Porque ler fluentemente, alcançar isso, é você conseguir compreender aquilo que está lendo. Ler com a entonação correta. Meu filho não leu certo? Opa, volta aqui. Ó, para no ponto final. O coelho gostava muito de couves da horta do seu vizinho. Para aqui. Faz a criança voltar. O coelho gostava muito de couves da horta de seu vizinho. Todos os dias ia lá e comia até fartar-se. Um dia, o hortelão armou um laço pendurado num pau. Faz a criança voltar. Não parou aqui na vírgula? Um dia, o hortelão armou um laço pendurado num pau. Faz ela voltar, tá? Outra coisa para trabalhar a oralidade. Faz a criança exagerar. O ladrãozinho caiu nele. E aí, neste caso, a gente está trabalhando outras habilidades, tá bom? Então, para chegar na compreensão, entonação, que a criança vai aprender por modelo. E aí, você vai ter que trabalhar a questão da acentuação também, né? Para que a criança consiga entender que essa acentuação é uma parte importante da pronúncia. Por quê? Porque essa acentuação, ela é utilizada para distinguir as formas gramaticais, para você entender o sentido da palavra dentro do texto, para que você consiga ter compreensão daquilo que você está lendo. Certo? Então, minha gente, é um processo que não dá para pular etapas. Não dá. Se você não tiver a paciência de trabalhar o vocabulário com a criança, expor essa criança ao vocabulário, em diversas situações. O que significa expor a criança ao vocabulário em diversas situações? Ela tá lendo esse vocabulário num banco de palavras. Ela tá lendo esse vocabulário numa lista de frases. Ela tá lendo esse vocabulário nos exercícios. Ela tá lendo esse vocabulário aqui, ó, tendo que completar as palavras que faltam no poema. Ela vai ter contato com esse vocabulário num ditado.
ela vai ter contato com esse vocabulário num exercício, por exemplo, de sílabas misturadas, formando palavras que têm a ver com o texto que está sendo trabalhado. Eu estou oferecendo oportunidade para que essa criança tenha contato com esse vocabulário, para que ela internalize esse vocabulário, para que ela ganhe essa precisão e velocidade referente a esse vocabulário, para que tudo isso contribua para que ela consiga melhorar cada vez mais a compreensão, certo? São etapas de um processo. Se o seu filho não tá bem na decodificação, trabalha isso com ele. Esses materiais que eu mostrei estão todos disponíveis no link da bio, tá? Porque da outra live tinha várias pessoas perguntando também, ficam todos disponíveis no link da bio. Qualquer dúvida pode chamar lá no direct. É isso. Saber entender esse processo, conseguir visualizar, conseguir entender. Esse é o nosso processo. A criança ela não vai aprender sozinha. Ler e escrever não é natural. Amanhã eu vou falar só sobre dificuldades no aprendizado e atraso no aprendizado. O que você pode fazer para ajudar essa criança? Como identificar realmente, será que o seu filho tem algum tipo de atraso, dificuldade? Como que é tratado isso nas escolas, na sociedade? Como que você pode tratar isso? Como que você pode ajudar essa criança? Tudo isso amanhã na nossa aula. Sexta, tá chegando, né? Às 20h07. Se a criança não trabalhar com leitura, se a criança não desenvolver essa habilidade, ela não vai conseguir escrever bem, ela não vai conseguir ler bem, ela não vai conseguir avançar em absolutamente nada. Não é sobre talento, é sobre disciplina. E nós fizemos o nosso combinado de colocar a criança para ler todos os dias 10 minutos, pelo menos 10 minutos. A live vai ficar gravada lá no YouTube, tá bom? Vai lá no YouTube, Priscila Azevedo. Vai estar lá agora. Já vou colocar hoje à noite no YouTube, tá? Então amanhã nos vemos. Não perde a nossa aula de amanhã. Vou falar só sobre dificuldades no aprendizado e vou ensinar vocês uns truques maravilhosos para você conseguir ajudar a criança a avançar. Mesmo uma criança que está atrasada, mesmo uma criança que está com extrema dificuldade, para que ela não continue assim. Agora bora lá. Vamos para nossa frase. Qual é o aprendizado que você teve hoje aqui? Coloca aqui pra mim. Coloca aqui nos comentários. E aí, o que você aprendeu? Qual foi a frase? O ensinamento? Vamos ver quem vai colocar aqui uma frase interessante. Fechar minhas canetinhas. Coisa boa. Então é isso. Talento não é tão necessário quanto disciplina, esforço e dedicação. É isso. Entender que o aprendizado faz parte de um processo. Eu vou colocar essa. O aprendizado faz parte de um processo. A Maju, disciplina e constância. Isso. Difícil não é impossível. Ótimo. Faz sim, tá, Jojo? Gente, uma criança que tem... Amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre essa questão dos atrasos. Praticar para evoluir. Vou colocar essa live lá agora. Vai lá e deixa a sua frase. Beijo, minhas queridas.